Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Diário do Fábio Fox. Hoje é 18 de setembro de 2024. A pergunta que eu tenho para você é: você conhece o estudo da dupla fenda? É sobre ele que eu quero falar com você. Imagina que tudo que você vê, toca e sente não existe exatamente como você pensa. E se o universo não fosse uma máquina independente, funcionando por leis fixas e imutáveis, mas sim um palco onde a sua própria consciência desempenha um papel invisível, porém fundamental? Há mais de 100 anos, a física quântica levanta um véu sobre essa possibilidade, mostrando que no nível mais profundo, a realidade é muito mais estranha do que a gente ousa imaginar. Experiência como a da dupla Flenda, ela mostra que a partícula ela vai como onda, a matéria pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e o simples fato de observar altera completamente o resultado. Isso significa que a sua mente altera o universo à sua volta ou é um truque da natureza? Uma coincidência que interpretamos como algo mais profundo? Eu quero explorar junto com você os paradoxos da nossa consciência e principalmente as experiências que desafiam a fronteira entre a nossa mente e tudo o que existe. Você já parou para questionar que nós somos passageiros nessa vida? Que todos nós somos mortais? Memento mori. Memento mori significa lembra que você é mortal. Eu vou morrer e você vai morrer. Mas será que existe morte? Assim como a água tem um estado líquido, sólido e gasoso, nós também temos várias fases. Quando o ser humano olha para o céu, ele vê aquelas estrelas, carrega algo muito louco, né? Que o universo é enorme, que as estrelas brilham e que as leis da física funcionam. E que nós, seres humanos, somos apenas uma pequena parte insignificante dessa grande máquina cósmica. E a física colocou em xeque, através da dupla fenda, tudo aquilo que a gente pensa sobre realidade objetiva. Quando a gente olha para aquilo que a gente consegue ver e tocar, tudo obedece à regra fixa. Uma maçã cai de uma árvore por causa da gravidade. O sol nasce todos os dias, a água ferve. Mas no mundo microscópico, onde reinam átomos e partículas, essas regras, elas se dissolvem e as lógicas que a gente conhece já não se aplicam. A ideia de universo independente começa a ruir quando a gente percebe que, no nível quântico, a própria existência de um fenômeno pode mudar a observação. É como se o universo tivesse inacabado, suspenso em estado de impossibilidade, à espera de que alguém ou algo o traga à existência através do ato de observar. Se uma árvore cai numa floresta onde não tem ninguém para ouvir, será que ela realmente caiu? O que eu tenho para você é se questionar e se indagar. Na escala quântica, algo semelhante acontece. No século XX, foram feitas várias experiências em que partículas existiam em estados múltiplos, posições e energias diferentes simultânea. E quando elas são medidas e quando a atenção se volta, então ela toma uma forma definida. Antes disso, é apenas uma nuvem de possibilidade. E isso levanta uma questão desconfortável. Será que o universo como a gente conhece existe de forma plena quando não tem ninguém observando? Ou será que ele se constrói à medida que a gente interage com ele, pedaço por pedaço? Como se fosse um jogo em que o cenário só aparece quando o jogador se aproxima, como no videogame. A interdependência entre o que nós observamos e a realidade não é apenas um truque teórico. Foi testado, discutido e até hoje continua desafiando os filósofos e os cientistas. E o que é mais importante aqui nessa nossa conversa? Talvez o universo inteiro seja uma espécie de participatório, universo participativo mesmo, onde a consciência desempenha um papel ativo na própria existência. E se isso é verdade, significa que a nossa presença não é um acaso irrelevante. Significa que cada olhar, cada medição, cada ato de perceber é uma peça no quebra-cabeça da própria realidade. E se isso é verdade, então a pergunta inevitável é: até onde vai esse poder?
A gente pode só finalizar a realidade que já existe ou moldá-la, alterar, criar caminhos que sem a sua atenção não aconteceria. E aqui está a grande chave. Eu peço que você fique comigo para que a gente observe a experiência da dupla fenda. É um teste tão simples, só que é desconcertante. E até hoje continua a gerar debate sobre o que significa observar e qual é o verdadeiro papel da consciência no universo. E é importante você perguntar o seguinte: será que a gente vive no universo ou será que o universo vive em nós? Se a gente tivesse que viver uma única experiência para mostrar para alguém que nunca ouviu falar em física quântica, a escolha óbvia seria a dupla fenda? Porque ela é simples de descrever e absolutamente perturbadora. Por quê? É como se fosse uma janela para o universo paralelo e lógico, onde as regras que a gente pensa conhecer simplesmente não se aplicam. Olha só, vamos entender o seguinte: imagina uma parede com duas fendas muito estreitas, lado a lado, como duas pequenas portas que vão para o outro lado. Atrás da parede tem um anteparo, uma superfície onde a gente consegue registrar tudo o que acontece quando alguma coisa passa pelas fendas. Se a gente está falando de um objeto comum, como uma bola de tênis, por exemplo, a experiência é muito intuitiva. Atiramos as bolas contra a parede e, naturalmente, algumas passam pela fenda da esquerda, outro pela fenda da direita. O anteparo, a gente vê dois grupos bem definidos de marcas alinhados com as duas aberturas. E é exatamente isso que a gente espera: duas fendas, dois padrões. Agora a gente troca as bolas de tênis por onda. Por exemplo, onda de água. Quando uma onda passa por uma única fenda, ela se espalha do outro lado, formando um arco suave. Mas se a gente passa onda por duas fendas simultâneas, as frentes de ondas que saem de cada fenda interagem do outro lado. Em alguns pontos elas somam força, criam ondas maiores, e outra, elas se cancelam, criando zonas de calma. Isso produz o chamado padrão de interferência, uma série de ondas alternadas entre máximos e mínimos no anteparo. E até aqui, tudo bem. Nada ilógico, dentro das regras que a gente conhece. Partículas produzem dois padrões distintos. Ondas produz um padrão de interferência. E é quando a gente entra no mundo quântico que as coisas se desconcertam. Ao invés de bola de tênis ou ondas na água, agora a gente usa elétrons, partículas subatômicas, os tijolos fundamentais da matéria. O raciocínio inicial é óbvio. Um elétron é uma partícula, logo, se a gente lança em direção à fenda, a gente precisa obter no anteparo, atrás, dois padrões, igual às bolas de tênis. Só que não. Quando o teste foi feito, o padrão formado pelos elétrons não é de duas faixas, um padrão de interferência, como se cada elétron fosse ao mesmo tempo uma onda que passa pelas duas fendas simultaneamente e interage com ela mesma. E aqui vem o primeiro momento perplexo. Como que algo pode ser partícula e onda ao mesmo tempo? No mundo clássico, é uma contradição absoluta. No mundo quântico, é natural. É muito louco. Quando os cientistas viram isso, para ver o que estava acontecendo, colocaram um detector para observar por qual delas o elétron ia passar. A lógica era simples. Se a gente conseguir seguir o trajeto da partícula, a gente vai descobrir o que ela realmente está fazendo. Quando isso foi feito, o padrão de interferência desapareceu. Assim que foi feito a filmagem, ele deixou de se comportar como onda e passou a se comportar como partícula, formando dois padrões simples no anteparo. É como se a própria medição obrigasse o elétron a escolher um único caminho. Isso é profundamente estranho, porque significa que o resultado do experimento depende do simples fato de observar. Quando não observa, a realidade manifesta-se como uma onda de possibilidades. Quando é observado, a realidade colapsa numa única possibilidade. E a experiência não parou por aí. Os cientistas foram ainda mais ousados e trouxeram várias versões de escolhas da dupla fenda. E nesse teste, a decisão de medir ou não o caminho do elétron era tomada apenas depois de ele já ter passado pela fenda. E surpreendentemente, o resultado continuou a depender de observar ou não. É como se o elétron soubesse se vai ser ou não observado e ele ajustasse o comportamento de acordo com o observador. E esse detalhe abre porta para interpretações ainda mais radicais. Uma delas
é que o tempo na escala quântica pode não ser linear da forma como a gente o percebe. Outra é que a realidade não está definida até que seja necessária e que o observador desempenha um papel ativo na sua definição, mesmo que essa definição envolva eventos passados. Para os físicos, a forma mais conservadora de interpretar isso é dizer que o sistema quântico está numa superposição de estados, uma sobreposição de todas as possibilidades, e que a medição provoca o colapso da função de onda. Quando é selecionado um resultado possível, traz essa explicação. Só que, embora ela seja funcional, ela não resolve a questão mais inquietante. O que que é uma medição? E por que que ela muda a própria natureza do que está acontecendo? A resposta pode envolver a própria consciência. Se a medição exige que haja informação registrada, será que é necessária uma mente para interpretar essa informação e assim concretizar a realidade? Ou será que qualquer interação física com o ambiente já é o suficiente para observar? O problema é que até hoje a experiência da dupla fenda não deu uma resposta definitiva. Pelo contrário, ela continua mostrando que a realidade na sua base é um jogo de probabilidades até que algo ou alguém a fixe numa forma definida. Sabe o que que isso significa? Cada vez que a gente olha para o mundo, a gente está desempenhando um papel fundamental naquilo que ele se torna. Nós não somos um espectador na plateia, somos parte do mecanismo que escreve a peça. Se os elétrons se comportam assim, e o que tudo que é feito de elétrons, incluindo o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos pensamentos, será que a nossa consciência é apenas mais um produto desse jogo quântico? Ou somos, na verdade, elementos centrais que os definem? Entende isso? Quando somos observadores, mudamos só de observar. Olha que louco. A física e a filosofia se cruzam para tentar explicar isso, esse mistério da dupla fenda. E existe uma ligação entre mente e matéria, né? E se ao longo da sua vida você nunca viu o universo como ele realmente é, mas apenas como ele decide ser quando você decide olhar? E se aquilo que você vê não é real? E se você nunca se viu e o que você enxerga é algo que você pensa que é e na verdade não é? Eu tenho uma pergunta. Quem ou o que é o observador? À primeira vista, a palavra parece simples. Observador é aquele que enxerga, mas no contexto quântico, o conceito é muito mais profundo, porque observar não significa apenas usar os olhos, significa interagir com o sistema de forma a extrair dele informações. E é justamente nesse ato, medir, registrar, tomar conhecimento, que as possibilidades se reduzem a um único resultado. Só que se esse papel é tão crucial, que tipo de observação estamos fazendo? Será que qualquer mecanismo, como um detector automático, vai causar essa mudança? Ou será que existe algo de especial na consciência que torna a observação diferente de qualquer outra interação? A questão que não quer se calar é que na física clássica, a presença ou ausência de um observador é irrelevante para o resultado. A Lua está lá, quer olhamos para ela ou não. A água ferve, independente de alguém estar com um termômetro medindo. Mas no domínio quântico, a história é diferente. O simples ato de buscar a informação de um sistema altera sua evolução. É como se a própria natureza esperasse para decidir até que alguém perguntasse. E essa estranheza foi uma das razões pelas quais Albert Einstein ficou cético em relação a algumas interpretações da mecânica quântica. A fase dele, acredito que era o estar lá mesmo quando eu não estou olhando para ela, resume bem o desconforto de imaginar um universo que depende da observação para existir de forma plena. Einstein não estava sozinho. Várias pessoas do mundo físico, do mundo científico se inquietaram com a ideia de que a realidade pode ser interpretada de forma diferente de acordo com a medição. E apesar do desconforto, sempre os cientistas ficaram pesquisando, pesquisando e sempre caem no mesmo paradigma. Por que que no mundo quântico se comporta diferente quando é analisado? E é muito poderoso esse cenário, o absurdo dele, né? Imagina um gato
fechado numa caixa. E dentro da caixa tem um mecanismo com uma partícula radiativa, um contador Geiger, um frasco de veneno e um martelo. Se a partícula se desintegrar, evento aleatório quântico, e o contador detecta, aciona o martelo, parte o frasco e o veneno mate o gato. Se não se desintegrar, nada acontece e o gato permanece vivo. De acordo com a mecânica quântica, até que alguém abra a caixa e observe, a partícula está numa superposição de estados, desintegrada e não desintegrada. Isso significa que antes da observação, o gato estaria de forma absurda simultaneamente vivo e morto. Quando olhamos, é que o estado colapsa para uma das opções. O que este exemplo mostra é que a superposição não é apenas uma questão de partículas microscópicas. Pelo menos teoricamente, ela pode estender-se a sistemas macroscópicos inteiros, incluindo seres vivos. Isso levanta a mesma questão fundamental: o que é que conta como observação? Consciências ou interação? Será que qualquer interação física provoca o colapso? Será que precisa de um ser consciente ou que o sistema quântico se misture com o ambiente de forma irreversível? E esse processo é chamado de decoerência. E alguns cientistas falam que, embora o mundo emerja pela visão do observador, há uma possibilidade diferencial, que é a hipótese polêmica de que a consciência tem um papel ativo no colapso. Alguns cientistas, eles chegaram a propor que a cadeia de medições só se completa quando chega um observador consciente. E até lá o sistema permanece dentro de uma rede de possibilidades. E se isso for verdade, significa que a mente não é apenas um produto do universo físico, mas também uma condição para que ele se manifeste de forma definida. O observador percebe algo. Se a consciência é necessária para fixar a realidade, o que que acontece quando a gente olha para dentro de nós mesmos? O próprio cérebro pode funcionar como um sistema quântico. Isso implica que a consciência pode ser, de alguma forma, resultado e causa ao mesmo tempo. Uma espécie de circuito fechado, onde mente e realidade se alimentam mutuamente. Isso leva a gente a pensar numa imagem estranha. Talvez a gente não seja apenas observadores do universo, mas o universo a observar-se a si mesmo através de nós. E apesar de um monte de investigação, ainda a gente não tem um experimento definido para dupla fenda. E tudo aponta para a importância da medição, mas não esclarece se a consciência é ou não indispensável. E mesmo assim, alguns cientistas tentam criar experiências cada vez mais sofisticadas para isolar o fator da consciência. Por exemplo, usar medição de sistema controlado por processo à distância, ou colocar observadores humanos em locais separados para ver se tem impacto no resultado. E até agora as conclusões são cautelosas. Só que a porta continua aberta. O papel do observador é um dos grandes enigmas da física moderna e talvez da filosofia. E aqui entra o paradoxo da percepção, como as limitações dos nossos sentidos e da nossa mente moldam a forma como a gente interpreta a realidade e como que isso se conecta de forma surpreendente ao que a física quântica nos revela. Se você ficou até aqui e, assim como eu, é apaixonado por tudo o que acontece, e principalmente pelo experimento da dupla fenda, deixa um like. Curta esse vídeo, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você não é inscrito e fica comigo nessa conversa que vai se tornar interessante. Bom, se tudo que a gente está falando é uma ilusão cuidadosamente construída, se no nível mais profundo a realidade não é aquilo que aparenta ser, e mesmo antes de chegarmos no nível subatômico, tem um outro filtro, um filtro biológico-psicológico que distorce e reorganiza tudo que a gente experimenta. E esse filtro está sempre ativo. É a nossa própria percepção. O mundo como modelo e não como espelho. Os neurocientistas sabem há décadas que o que a gente olha não é uma fotografia direta do que está lá fora, é um modelo interno construído pelo cérebro a partir de impulsos elétricos gerados pelos sentidos. Quando a gente vê, por exemplo, uma árvore, a luz reflete nas folhas
entra nos nossos olhos, atinge a retina e é convertido em sinais nervosos. Esses sinais viajam pelo nervo óptico até o cérebro, é processado e interpretado como uma árvore. Mas olha, em nenhum momento houve uma árvore dentro da nossa cabeça. O que existe é padrões elétricos e químicos que o cérebro traduz em imagem coerente. A mesma lógica se aplica ao som, ao toque, ao sabor e ao cheiro. Tudo que a gente experimenta é só uma interpretação, não um objeto em si. Ilusões do dia a dia. Essa ideia parece estranha, né? Até a gente se lembrar de como é fácil enganar os sentidos. Só a gente vê os mágicos, né? Duas linhas do mesmo tamanho pode parecer diferente dependendo do contexto de onde você está observando. Cores idênticas podem parecer mais claras e escuras, claras e escuras dependendo da onde ela está e da luz que abate. Uma música pode ser alegre ou melancólica, dependendo do que a gente ouve. Ah, e outro experimento, eu quero deixar até um link aqui, ó, para você assistir. Eu fiz o experimento colocando a mão numa água quente e numa água fria. E depois eu pus as duas na morna. A mão que estava quente, a morna pareceu gelada, a que estava fria, pareceu quente. Eu vou deixar o vídeo para você assistir, assista. Bom, a função do cérebro não é mostrar a realidade como ela é, mas sim fornecer um padrão. E o que a gente percebe é otimizado para reagir rapidamente e não para ter uma precisão absoluta. O campo de visão, embora possa nos fazer fingir acreditar que o que a gente vê estamos vendo, mas a gente tem resolução numa pequena área chamada fóvea. O resto é uma imagem borrada que o cérebro preenche com base na memória. Até o som, a gente não ouve todas as frequências que existem, apenas aquelas que o nosso sistema auditivo capta. Muitas estão fora do nosso alcance. Quando a gente vai para a física quântica, a gente começa a perceber que a realidade física é incerta e improbabilística. Quando a gente filtra tudo isso, a gente percebe que toda a experiência é subjetiva e o que é não é. O ato de observar altera o fenômeno. E no dia a dia, o que a gente chama de observar só é, na verdade, um processo complexo que envolve interpretar sinais, ignorar dados e reconstruir imagens. É assim que o nosso cérebro age o tempo todo. A famosa pergunta, o que acontece quando ninguém está olhando, pode ter um complemento igualmente perturbador. O que acontece quando olhamos, mas vemos o que a nossa mente quer ver? Realidade subjetiva e consensual. Um exemplo curioso é o fenômeno da percepção consensual. Cada pessoa constrói uma realidade ligeiramente diferente. Nós vivemos num mundo onde precisamos concordar em regras básicas para funcionar. Quando todos concordamos que um objeto é vermelho, isso não significa que todos o vejam exatamente da mesma forma, apenas que todos associamos aquela experiência visual à mesma palavra e à mesma função prática. A física clássica assume que existe uma única realidade objetiva, a mesma para todos. Mas a física quântica admite multiprocessos. E quando a gente une isso à neurociência, tem um quadro ainda mais flexível. Talvez a realidade que a gente partilha é só um ponto de interseção entre múltiplas percepções, paradoxos que confundem o senso comum, experimentos que mostram como a percepção desafia a lógica. Por exemplo, o efeito McGurk, que aquilo que a gente ouve muda dependendo do que a gente vê. Se uma gravação de som for acompanhada por imagens labiais diferentes, o cérebro funde as informações e cria som inexistente. Imagina isso acontecer no nível quântico. Se a percepção já altera o que acredita ver no mundo macro, que tipo de realidade estamos a fixar quando olhamos para o mundo micro? E se tudo for uma simulação perceptiva? O espaço, o tempo e os objetos físicos podem não ser a base da realidade, mas apenas uma interface, como o ecrã de um computador. Não vemos o hardware do universo, vemos apenas o que nos é útil para interagir com ele. E neste cenário, os paradoxos da percepção deixam de ter falhas e passam a ser características do sistema. Louco isso, né? E aí tem algo interessante, né? A consciência e o tempo e como elas se ligam à estrutura temporal do universo, abrindo espaço para teorias que desafiam
A linha reta que a gente desafia é ser o tempo. E a pergunta que eu tenho é: se tudo que a gente percebe é uma reconstrução, será que alguma vez a gente chegou a ver o mundo? Ou apenas a nossa própria mente projetada sobre ele? Poucas coisas parecem tão certas quanto o tempo. A cada segundo, sentimos o fluxo constante, como um rio que corre numa única direção, do passado para o presente que não pode ser mudado, até um futuro que a gente não pode tocar. Só que, e se essa sensação é apenas mais uma construção da mente? A física quântica e a neurociência estão convergindo numa ideia profundamente desconcertante sobre isso. Aquilo que a gente chama de passado, presente e futuro não existe. É a consciência que cria o que não existe. Sabia disso? Não tem tempo. Você está remando numa corrente inexistencial. O tempo físico e o tempo vivido, na física clássica, é como um pano de fundo onde tudo acontece. Avança de forma uniforme, igual para todos. Só que no mundo quântico e também na relatividade de Einstein, essa simplicidade desaparece. O tempo pode desacelerar, acelerar e até em certos contextos inverter-se. Tudo depende da perspectiva e das condições do sistema. Na experiência humana, o tempo é elástico. Uma hora espera numa fila interminável parece demorar muito. E não é uma ilusão superficial. É a prova de que o tempo psicológico e o tempo físico são entidades diferentes. E aqui começa a ponte perigosa. Se a mente já distorce o tempo no nível subjetivo, será que ela pode também influenciar o tempo no nível físico? O paradoxo da escolha retardada traz isso. No mundo quântico, a ciência diz o seguinte: existe uma variação na experiência da dupla fenda, chamada de escolha retardada. A ideia é simples, só que assustadora. Como que a gente mede a partícula depois que ela já passou pela fenda? O que se descobre é que a escolha feita no presente parecia influenciar o que tinha acontecido no passado. É como se a realidade não estivesse finalizada até o momento da medição, e, portanto, o passado pudesse ser moldado no presente. Isso levanta a hipótese de que o tempo, no nível fundamental e quântico, não é uma linha reta, mas uma rede maleável onde eventos podem afetar-se mutuamente, independente da ordem em que os percebemos. A mente como viajante temporal interna. Mesmo fora do laboratório, a consciência parece ter uma relação estranha com o tempo. Experiências como o déjà vu ou chamados pressentimentos são exemplos de sensações de que o futuro já está de alguma forma inscrito na nossa mente antes de acontecer. Tem estudos que sugerem micro-reações fisiológicas a estímulos que ainda não ocorreram. Embora controversos, esses resultados intrigam os cientistas e levantam a possibilidade de que a mente aceda à informação antes do momento de chegar no tempo convencional. Será que a consciência está de algum modo ligada a uma dimensão do tempo onde passado e futuro não existem? Muito louco isso, né? E algumas interpretações da física quântica falam do universo bloco, uma visão na qual o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente, como páginas diferentes de um mesmo livro. A sensação de movimento no tempo seria apenas o resultado de como a nossa consciência percorre essas páginas. E nessa perspectiva, o agora não é o único e nem absoluto, é apenas o ponto que a nossa atenção está a iluminar no grande mapa da realidade. E aqui surge a pergunta inevitável: se a gente consegue deslocar a nossa atenção no espaço, por que não no tempo? Experiências de quase morte e distorção temporal explicam que tem pessoas que vê a vida dela passar num instante como um filme. Isso é fascinante. Mesmo quando essas experiências duram apenas alguns segundos no tempo físico, a quantidade de informações vividas parece ser enorme. Isso sugere que o tempo interno pode expandir-se ou contrair-se radicalmente, refletindo estados diferentes de consciência, estados que, no limite, poderiam permitir percepções que transcendem a consequência passado, presente e futuro. E se o futuro influencia o presente? Na mecânica quântica tem uma abordagem sobre isso, que é retrocausalidade. A ideia é que eventos futuros podem afetar eventos passados. Embora seja uma hipótese ou uma controvérsia, ela é consistente com certas interpretações das equações quânticas que não distinguem passado e futuro da forma como nós fazemos. E se isso for verdade, talvez as decisões que você toma amanhã, talvez já esteja de alguma forma influenciando o que você está fazendo hoje
e a sua consciência é o canal onde essa influência se manifesta. Consequências filosóficas. Se o tempo é maleável e a consciência pode influenciá-lo, o livre-arbítrio ganha uma dimensão completamente nova. Talvez não sejamos prisioneiros de um passado fixo. Talvez possamos dialogar com o futuro, inclusive criá-lo. Implica responsabilidade. Se a sua atenção molda não apenas o presente, mas também a linha temporal onde você caminha, cada pensamento, cada escolha e cada momento de foco pode estar redesenhando o mapa da sua vida e, quem sabe, do próprio universo. É isso. Existem universos paralelos, mas eu vou falar dele numa outra oportunidade, que também é estudo não comprovado. Multiverso também é a teoria onde outras vidas se encontram. E se o passado pode ser influenciado pelo presente, será que o teu eu futuro não está te enviando sinal nesse exato momento? Fica com isso. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha, continue acompanhando todos os dias aqui o Diário do Fábio Fox. Aqui embaixo eu quero deixar o link do meu livro, Jogo em Time. Esse livro tem mudado o paradigma da qual eu pensava sobre o que era liderar. Ao criar esse livro, eu entendi que liderança não é mandar, nem pedir, mas mostrar como se faz, pegar na mão e acompanhar para que o outro faça, usando a paciência como a ferramenta mais poderosa. Te aconselho a adquirir. O link está aqui, ó, abaixo do vídeo. É isso. Beijo no seu coração e até um próximo Diário do Fábio Fox. Fui.